18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bacana, hein? 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora, hein? Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, em 12 de novembro de 2020. Hoje é véspera de sexta-feira. Aqui nos estúdios, Ari Guedes, ali na operação, no comando técnico, apresentação, Karime Leão, Carlos Júnior, Trovão, hein? Trovão tá lá na suíte do aplicativo Humano, transmitindo para todo o Brasil ao vivo e a cores, mais uma edição do programa 18 horas, a informação, a notícia para você em até às 7 da noite. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Uma boa noite especial para a galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivo em cores aqui nos estúdios da Mix Manaus. Valeuzaço, viu, galera? Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. E se você quiser conferir logo mais, o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal no YouTube 18 horas. Encontra a gente lá. Bacana, uma boa noite especial aí também para a equipe de sucesso de jornalistas que produz o 18 horas e para a equipe, né, da Mix FM, que também de uma forma direta ou indireta contribui, né, com a realização do 18 horas. Vamos juntos então até às 7 com você, a informação, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha a propaganda eleitoral, hein? Nas emissoras de rádio e televisão, né? Tá chegando aí, né? Chegando ao fim hoje à noite. Foram 35 dias em que os 11 candidatos a prefeito e centenas de candidatos à Câmara Municipal, né? Em todo o Brasil e aqui em Manaus também foram, né? Vários, né, Karine? Aqui em Manaus, candidatos a vereadores aí estão se apresentando aos eleitores, fizeram propostas e pediram seu voto. Exatamente, Carlão, mas ao que parece, ao que tudo indica, de acordo com as pesquisas, a campanha não empolgou muitos eleitores, não. A audiência dos programas eleitorais foi baixa, né? E o resultado é que apenas há 3 dias da eleição, o número de eleitores indecisos é enorme, mas principalmente aqueles eleitores que não têm candidatos para vereador. Por exemplo, mais de 50% dos eleitores ainda não têm candidato para vereador. Agora, para a campanha majoritária, para a escolha do prefeito, esse percentual aí sim é bem menor, tá? Cerca de 15% dos eleitores ainda não definiram o voto ou pretendem votar branco ou nulo. É isso, sem contar aí com as pessoas que já decidiram se abster, né? Ou seja, não vão votar, simplesmente não tem nenhum candidato por várias, né, opções aí, e especialistas estimam que o percentual de abstenção vai ser recorde por conta da pandemia do novo coronavírus. Pois é, né, porque de acordo com as recomendações, né, Carlão, se você estiver sentindo febre, se você tiver algum sintoma, você não precisa votar, não precisa comparecer no dia das eleições. Então, acho que como o brasileiro é meio assim, né, a maioria vai largar e vai deixar, não vou. Bom, e hoje, aqui em Manaus foi divulgada mais uma pesquisa para a prefeitura da cidade. Segundo o Instituto Diário de Pesquisa, o candidato Amazonino Mendes, do Podemos, ele está na liderança isolada, com 32,4% das intenções de voto para a prefeitura de Manaus. Davi Almeida, do Avante, é o segundo colocado, com 21,2%. Ricardo Nicolau, do PSD, é o terceiro, com 12%, e tecnicamente empatado com José Ricardo, do PT, que tem 11,2%. Aí o candidato do Partido Republicanos, Capitão Alberto Neto, aparece aí com 7,6% das intenções de voto. Os números mostram ainda que o candidato Coronel Menezes, do Patriota, tem 6,5% das intenções de voto, seguido de Alfredo Nascimento, do PL, com 3,9%. Romero Reis, do Partido Novo, tem 1,2%. Chico Preto, do DC, tem 0,8%. Gilberto Nascimento, do PSTU, e Marcelo Amil, do PCdoB, aparecem empatados na última colocação com 0,2%. A pesquisa do Instituto Diário de Pesquisa ouviu 1.200 eleitores de Manaus nos dias 9, 10 e 11 de novembro em todas as zonas da cidade. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi coordenada pelo professor
professor matemático e consultor estatístico Edmilson de Araújo Silva. Caso haja segundo turno, o consultor aponta que Amazonino e Davi são os nomes que devem disputar o segundo turno. Aí na reta final da campanha eleitoral, né, neste primeiro turno, é importante aí os candidatos e também os eleitores ficarem atentos para as regras, né, as regras estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. Se você ainda não sabe para quais candidatos vai dar o seu voto nas eleições municipais deste ano, tem até hoje para conferir a propaganda eleitoral transmitida pela televisão e pelo rádio antes do primeiro turno. Mas os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador ainda vão poder divulgar as suas propostas nos jornais impressos até amanhã e no ambiente virtual até dia 14. Apenas no dia 15, dia da eleição, é que ficam proibidas novas postagens nas redes sociais. Hoje também é o último dia para os candidatos participarem de debates, fazerem comícios ou reuniões públicas. Enquanto isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começa a preparar 141 escolas públicas de Manaus com as urnas e toda a estrutura das sessões eleitorais. Antes dos colégios serem entregues para o tribunal, eles passaram por uma sanitização, segundo a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a SEDUC. E depois do dia 15, passado o primeiro turno, as escolas vão ser novamente desinfectadas antes de retornarem com as aulas, que estão acontecendo presencialmente e também de forma remota, ou seja, híbrida, como informou a Secretaria. E na véspera da eleição, a partir das 22 horas do dia 14, no sábado, até as 18 horas do dia 15, no domingo de votação, fica em vigor a lei seca. Quer dizer, o consumo de bebida alcoólica vai ficar proibido em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e outros estabelecimentos. Quem não cumprir essa determinação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas vai cometer crime de desobediência e pode sofrer penalidades como detenção e multa. No dia da eleição, por conta da pandemia da Covid-19, o horário de votação foi estendido e será realizado das 7 às 17 horas no horário local. Mas pela manhã, até às 10 horas, é preferencial para os que têm mais de 60 anos. Os outros eleitores não estão proibidos de votar nesse horário, mas devem, se possível, comparecer a partir das 10 horas e respeitar essa preferência. O uso de máscara é obrigatório e se recomenda levar uma caneta. Nos locais de votação terá álcool em gel disponível e quem preferir vai poder apresentar o título eleitoral pelo celular. Mas não basta uma foto do documento. Ele deve ser baixado pelo aplicativo e-Título, desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Quem estiver sem o título pode levar a identidade, que também é aceita como um documento oficial. Cíntia Blink, para o 18 horas. E o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas está realizando os últimos ajustes para o primeiro turno das eleições. As urnas que vão ser utilizadas já foram entregues para os municípios do interior do estado. Aqui em Manaus, os equipamentos só devem começar a ser transportados para as escolas nesta sexta-feira. Ao todo, vão ser utilizadas na eleição deste ano 7.443 urnas eletrônicas em todo o estado. Bom, e vale lembrar, que o Amazonas possui mais de 2.500.000 eleitores que estão aptos a votar nessas eleições municipais. Só em Manaus são mais de 1.300.000 eleitores. As mulheres são a maioria, com 52,9%. Já os homens representam 47,1% do eleitorado da capital. A faixa etária com maior número de eleitores é de 35 a 39 anos. E Manaus tem 13 zonas eleitorais. Ao todo serão utilizadas só na capital 3.517 urnas eletrônicas. E tudo está programado para que o tribunal comece a apuração logo depois do término da votação prevista para as 5 da tarde. E ainda no domingo já vai ser possível saber, os mais votados, os escolhidos, os eleitos, digamos assim. Vamos conferir na reportagem de Cíntia Blink. Como o Brasil não é os Estados Unidos, a apuração dos votos é praticamente imediata. Por isso, a partir das 17 horas deste domingo, o eleitor pode conferir o resultado das urnas em 2 opções de aplicativos ou no site do Tribunal Superior Eleitoral.
O primeiro aplicativo é chamado de Resultados, o outro é o Boletim na Mão. Os dois foram criados pela Justiça Eleitoral para garantirem mais transparência. Com eles, o eleitor vai poder acessar arquivos que estarão divididos em duas categorias: boletins de urna e resultados totalizados, o que inclui registros de votação nominal para partidos por município e zona eleitoral. Os dois aplicativos já estão disponíveis no Google Play e no App Store, mas quem não é chegado nessa tecnologia ainda tem a opção de verificar o resultado no site do tribunal. Segundo o próprio TSE, até o dia 18 de novembro, 3 dias depois do primeiro turno, o tribunal deve disponibilizar em seu portal na internet a opção de visualização dos boletins de urna recebidos para totalização, assim como as tabelas de correspondências efetivas, observado o horário de encerramento da totalização de cada unidade da federação. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a Polícia Federal prendeu em flagrante 4 pessoas ligadas ao candidato a prefeito Ricardo Nicolau, do PSD, sob a acusação de compra de votos. A prisão em flagrante aconteceu na noite de terça-feira, às 8 da noite, durante reunião comandada pelos marqueteiros de Nicolau. Bom, o delegado federal Fábio Sandro Pessoa Pegado, que conduziu as 4 pessoas até a delegacia, afirmou que recebeu informação dando conta de uma possível prática de crime eleitoral de compra de votos. Corrupção eleitoral supostamente praticada por correligionários do candidato Ricardo Nicolau. Mas o delegado disse que quando chegou no lugar, a equipe policial abordou algumas pessoas que passavam pela recepção do edifício e constatou que havia a distribuição de lanche e também envelopes contendo cada um R$80. Segundo o delegado, todos os participantes confirmaram que receberam dinheiro no envelope. E de acordo com a polícia, quando essas pessoas foram questionadas sobre o motivo de estarem ali e se tinham recebido algum dinheiro, eles responderam de forma unânime que estavam participando de uma reunião na sala 308 do prédio e que no fim da reunião receberam um lanche e um envelope com o valor de R$80 em espécie. Ainda de acordo com o delegado, ao subir para o 3º andar e entrar na sala 308 do edifício, eles encontraram Márcia Gordinho, Rodolfo Pinto, Maria dos Santos e Victor de Carvalho. Eles falaram que estavam trabalhando, realizando uma reunião de pesquisa eleitoral e confirmaram que havia entregado lanches e um envelope com dinheiro de agradecimento para as pessoas que participaram dessa reunião. Os 4 presos pagaram fiança que somadas totalizou em torno de R$30 mil e foram liberados. Todos eles fazem parte da equipe de marketing do candidato Ricardo Nicolau. E o delegado federal Ângelo Solano de Mello, que efetuou as prisões, está convencido da compra de votos. De acordo com a legislação eleitoral, a compra de votos pode levar à cassação da candidatura. O processo, no entanto, ainda depende da apresentação de denúncia pelo Ministério Público Eleitoral e a apreciação por juiz eleitoral. Depois, caso a denúncia seja acolhida a pena imposta, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e ao Tribunal Superior Eleitoral. Você está ouvindo 18 horas. Bom, agora a gente fala dos problemas na saúde do estado, hein? O Hospital Francisca Mendes, que é referência em cardiologia de alta complexidade aqui no estado do Amazonas, funciona com dificuldades atualmente. Falta o pagamento de salários dos trabalhadores por falta de insumos e de pagamento dos trabalhadores. Fiscalização do Sindicato dos Médicos comprova a precariedade do hospital, apesar do recorde de arrecadação do governo do estado nos últimos meses. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odiné Araújo. As dificuldades enfrentadas pelo Hospital do Coração Francisca Mendes se arrastam ao longo dos últimos anos, deixando uma fila de espera por cirurgias na incerteza. A falta de material e insumos agora soma com a falta de pagamento dos trabalhadores. Na sexta-feira passada, o serviço de radiologia do hospital deixou de funcionar devido ao atraso no salário dos profissionais do setor. A denúncia foi feita pelo deputado estadual Wilker Barreto. Segundo ele, exames de raio-x, ressonância magnética, mamografia e
tomografia não estão ocorrendo, comprometendo diagnósticos e tratamentos de pacientes. É uma vergonha um estado que está batendo recordes de arrecadação ter serviços básicos na área de saúde suspensos por falta de pagamento. Esta quadrilha que se encontra ainda à frente do governo continua matando o seu povo. Não esqueçamos que passamos setembro todo sem tomógrafos nos hospitais de pronto-socorros. Aonde iremos parar? O Amazonas vive um dia após o outro na expectativa de operação da Polícia Federal para cumprir, para estancar essa hemorragia. O Hospital Francisca Mendes já foi alvo de várias intervenções da CPI da Saúde. O Sindicato dos Médicos do Amazonas realizou visita para avaliar as condições de trabalho dos profissionais e dos serviços prestados à população. Segundo o presidente do CIMEAN, Mário Viana, foi comprovada a precariedade no hospital. O hospital funciona com dificuldades, principalmente na questão de insumos, com alguns problemas na questão também de pagamento de algumas áreas, e com isso há dificuldade na demanda, que é sempre muito maior do que a capacidade de resolução do hospital. De acordo com o CIMEAN, o Francisca Mendes está recebendo uma auditoria da Secretaria de Saúde do Estado e dentro de 5 dias, essa equipe deve repassar ao sindicato um balanço da avaliação. Apesar da crise econômica devido à pandemia do novo coronavírus, o Amazonas tem registrado arrecadação recorde. Em setembro, por exemplo, foi arrecadado quase 1 bilhão e 200 milhões de reais a mais. Porém, o investimento em saúde é precário. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e mesmo o governo brasileiro comemorando o bom resultado da viagem dos embaixadores e diplomatas estrangeiros aqui para a Amazônia, alguns representantes se manifestaram com críticas nas redes sociais e também na imprensa nacional. E na avaliação de especialistas, o vice-presidente Hamilton Mourão falhou ao tentar demonstrar para os embaixadores que o governo tem conseguido controlar as queimadas e o desmatamento na Amazônia. Vamos entender melhor esta questão agora na reportagem de Júlia Gomes. Na análise do vice-presidente Hamilton Mourão com relação à viagem à Amazônia, acompanhado de embaixadores e diplomatas de 10 países estrangeiros, na semana passada, foi um importante passo para melhorar as relações com os países convidados. Considero que a aceitação do convite por parte dos embaixadores que nos acompanharam nesta viagem foi um gesto de apoio aos nossos esforços e de abertura ao diálogo e cooperação internacional. No entanto, alguns embaixadores se manifestaram em mensagens públicas nas redes sociais e também na imprensa nacional. Entre os embaixadores que fizeram críticas à viagem estão o da Alemanha e também o da Espanha, além da encarregada de negócios do Reino Unido no Brasil, Liz Davidson, que pela rede social lamentou não ter ido a áreas mais afetadas pelo desmatamento, como destacou a reportagem feita pelo Gazeta do Povo. O embaixador alemão Heiko Thomas, em entrevista à DW Brasil, afirmou que a iniciativa de Mourão foi positiva para ampliar o diálogo com o governo brasileiro, mas acrescentou que ela não mudou a percepção do governo alemão sobre o governo Bolsonaro e que não há previsão para a retomada das transferências ao Fundo Amazônia. Na avaliação do biólogo Lucas Ferrante, doutorando do Programa de Ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia, falhou ao tentar demonstrar para os embaixadores de que a Amazônia tem conseguido controlar as queimadas e o desmatamento. Tanto os embaixadores disseram que a visita apenas foi a lugares que de fato eles sabiam que não concentrava o desmatamento e as queimadas e que eles já conheciam as localidades onde de fato as queimadas e o desmatamento estaria ocorrendo, destacando inclusive algumas localidades como Lábrea. É importante dizer que todas as ações do Conselho Amazônia têm servido mais como uma cortina de fumaça para o desmatamento e queimadas do que de fato para controlar o problema. O especialista lembra que tanto em 2019 como em 2020, os números de queimadas estão acima dos anos anteriores e faz um alerta. É muito importante
nesse momento que a postura do Brasil mude em relação às políticas ambientais, principalmente porque vários países já deram sinais de que vão deixar de importar as commodities brasileiras que estão atreladas ao desmatamento e queimadas. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, Carlão, e nós falamos aqui sobre o apagão lá no Amapá, né? Toda a crise gerada, o desabastecimento, o caos. E o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as eleições deste domingo agora, né? Lá no Amapá, justamente por conta do caos que a cidade enfrenta por causa dos apagões. Exato, por uma questão de segurança mesmo. Porque foi interceptado conversa de algumas pessoas, de supostos criminosos, que iriam às ruas fazer baderna, saquear, enfim, aproveitar o domingo de eleição para isso. Então, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu neste domingo as eleições, mas ele ordenou que a eleição lá em Macapá ocorra até o dia 27 de dezembro, porque só lá na capital que está suspensa. As outras cidades do estado, as eleições vão acontecer normalmente no próximo domingo. Que situação, porque o apagão lá, né, já atingiu e atinge quase 90% da população de todo o estado e acontece desde o início do mês. Realmente a coisa está séria lá, né, na capital. Tá, eles estão sobrevivendo aí com o sistema de rodízio de energia, rodízio, né, de fornecimento de energia, e que não está atendendo a contento a população. Parece que não está acontecendo conforme o combinado. Muito bem, são 6 horas e 22 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, nós vamos abrir a playlist do 18 horas desta quinta-feira, hein? E hoje é comemorado aí, né, o Dia Nacional do Hip Hop, que é um movimento aí, né, que realmente merece essa data, né? É claro que a playlist do 18 horas de hoje não deixaria de comemorar essa data que é tão importante aí no cenário musical mundial, né? Não só para um movimento musical, mas também para algo que se tornou um estilo de vida aí completamente atemporal. E tem uma legião de fãs e vários artistas levam o nome do hip hop ao mundo inteiro. E para comemorar, vamos ouvir o rapper Arizona Severus com a música Roxanne. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, são 6 horas e 26 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Abrimos assim a playlist de hoje comemorando aí, né, o Dia Mundial do Hip Hop, que é o movimento aí que revolucionou o cenário musical, comportamental e tudo mais. Com certeza vale aí essa comemoração. Abrimos com Arizona Severus, a música Roxanne. Mix. Bom, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e também para a madrugada de sexta, né? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica em torno de 53% e 91%. Agora são 6 horas e 27 minutos. Boa noite. Bom, como nós já comentamos ontem aqui no 18 horas, o Hotel Tropical foi arrematado pelo Grupo Fametro no leilão por 91 milhões de reais. E hoje de manhã, numa entrevista coletiva, o grupo revelou que o hotel deve ser revitalizado e transformado num laboratório de ensino para vários cursos, gerando emprego e renda para a região. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a coletiva e traz os detalhes pra gente agora. O Tropical Hotel, um dos mais luxuosos hotéis da região norte, ainda não tem definição de reabertura após ser arrematado em um leilão pelo Grupo Fametro nesta quarta-feira. Mas, segundo o diretor financeiro da instituição, Leandro Lins, os planos são de reativar as atividades do local o mais rápido possível. Nosso interesse é colocar o hotel em operação o mais breve possível, né? É claro que, inicialmente, a gente precisa fazer uma avaliação
avaliação profunda e daí a necessidade da contratação de uma equipe especializada, de empresa especializada para fazer essa avaliação, para no prazo mais curto possível a gente ter um diagnóstico de quanto e quando que será possível colocar o hotel em operação novamente. Símbolo da hotelaria de luxo do Amazonas, o Tropical Hotel foi desativado no ano passado por acumular dívidas trabalhistas de mais de 20 milhões de reais e ter a energia cortada. A compra do Tropical Hotel pelo Grupo Fametro não trouxe nenhuma dívida. A reinauguração abre as portas para o ramo turístico no estado, segundo a vice-coordenadora da instituição, Maria Eugênia, que destacou a geração de novos empregos com a reabertura. Todas as vezes que a gente faz um investimento, nós pensamos muito fazer esse casamento com a parte acadêmica dos nossos alunos. Então, com certeza, vários cursos nossos, como turismo, gastronomia, o zoológico lá sendo acompanhado pela medicina veterinária, nutrição, educação física, enfim. Nós temos hoje 42 cursos dentro da instituição e o hotel ele vai servir de um laboratório para as práticas dos cursos da Fametro. Cada expansão, cada investimento nosso não é somente uma abertura de campo de estágio para os nossos alunos, até porque a gente tem uma política de empregabilidade dentro da instituição, do corpo docente nosso. Atualmente nós temos coordenadores que foram ex-aluno nosso. Nós temos a política de estágio, todos os nossos estagiários dentro do grupo IME Fametro, eles são alunos nossos. Então, cada vez que há um investimento desse, é pensar que há um investimento e possibilidade de novos empregos dentro da nossa região. A partir de agora, será dada a sequência aos procedimentos legais e projetos de reinauguração, que deve incluir o zoológico do Tropical Hotel e todas as acomodações existentes no espaço. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. Bom, enquanto o comércio no Amazonas pretende contratar cerca de 2,5 mil trabalhadores para atender a demanda do fim de ano, a indústria amazonense vai contratar quase o dobro de temporários. E com a previsão de 4 mil empregos temporários, a indústria poderia ter um número maior de contratações se não vivesse um momento de desabastecimento do setor de duas rodas e eletrônicos. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A indústria amazonense vai contratar mais trabalhadores temporários do que o setor do comércio para o fim de ano. Pelo menos essa é a projeção do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas. Valdemir Santana, presidente do sindicato, diz que as contratações temporárias da indústria começaram ainda no mês de outubro e já são mais de 4 mil novos trabalhadores. As empresas no mês de outubro a novembro contrataram em torno de 4 mil trabalhadores temporários ou por tempo determinado. Enquanto que a estimativa do comércio para este ano é de contratar em torno de 2.500 pessoas, segundo Ralph Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Amazonas. Esse ano vai ser um ano muito difícil, nós vamos ter que contratar menos colaboradores temporários, aonde no ano passado, na média de 4.500 a 5.000, esse ano a gente acredita que vai ser em 2.500 a 3.000, com muita dificuldade. Valdemir Santana afirma ainda que a indústria do Amazonas poderia ter um desempenho ainda melhor, caso as fábricas de motocicletas e de bicicletas, assim como as de televisores e celulares, não vivessem uma crise causada pelo desabastecimento de insumos. Só não está melhor devido à falta de material, não porque não tem venda, porque está faltando moto no mercado, está faltando TV no mercado, está faltando bicicleta no mercado. A informação que a gente tem é que as fábricas de bicicleta deixaram de vender em torno de quase 100 mil bicicletas. Então isso aí, o setor, eles, devido à situação de mudança de entrega de alimentação, esse processo todo, melhorou essas atividades. Infelizmente, não se empregou mais gente devido à situação de falta de material das empresas. Ainda segundo o representante do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, o Distrito Industrial de Manaus conta atualmente com cerca de 83 mil trabalhadores e já conseguiu recuperar as perdas com pessoal durante os meses de março a junho, devido à crise da pandemia do novo coronavírus. Júlia Gomes para o 18 horas.
18 horas. Bom, e com o crescimento da Covid-19 nos estados do país, incluindo, aqui o estado do Amazonas, médicos brasileiros apostam em campanha para insistir no uso de máscaras e também no distanciamento social, que é de extrema importância, hein? A ideia é conscientizar a população de que a doença voltou com força total e está lotando novamente os hospitais e matando, infelizmente, muita gente. A reportagem é de Odineia Araújo. Ao longo da pandemia, elas se tornaram grandes aliadas no combate ao Covid-19. O uso das máscaras, mesmo as caseiras, conseguiu salvar muitas vidas. Mas 9 meses após a pandemia no país, muitas pessoas relaxaram e estão deixando a máscara de lado, mesmo diante do aumento de infecções em vários estados, como é o caso do Amazonas. Para tentar sensibilizar essa população e dizer que ainda não é hora de abandonar as máscaras, a organização Todos pela Saúde, formada por médicos e especialistas no combate à Covid-19, está programando campanhas para massificar o uso de máscaras e evitar uma segunda onda do coronavírus no Brasil, como está ocorrendo na Europa. De acordo com a entidade, as classes A e B, que conseguiram se isolar no início da epidemia, agora estão saindo e de forma muito relaxada. Isso está gerando uma nova onda de contaminação em muitos lugares, como em Manaus. O diretor de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, alerta que a máscara tem que estar no rosto, protegendo a boca e o nariz. Eu já vi pessoas com a máscara no cabelo, no queixo, já vi pessoas com a máscara em que o nariz está de fora da máscara, a máscara cobrindo somente a boca. Então, ou seja, as pessoas têm que observar os critérios de uso para que a máscara possa realmente ser um fator de proteção e não apenas um fator a ser usado como moda e que não vai conferir além de não conferir a proteção que as pessoas necessitam, ainda deixa a pessoa com uma falsa sensação de segurança. Ou seja, além de não proteger, ela pode vir a se tornar um problema para a pessoa que está usando inadequadamente. De acordo com Todos pela Saúde, o mesmo comportamento tem sido verificado entre os idosos, que estão saindo mais e sem se preocupar com o distanciamento social. Especialistas lembram que mesmo em encontros pequenos e reservados, manter a distância entre as pessoas é fundamental para evitar o vírus. Quase 380 pessoas estão internadas no Amazonas por causa da Covid-19, mais de 150 em UTI. A doença já infectou quase 170 mil no estado e matou mais de 4.600. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e logo depois das festas de fim de ano começa a maratona, a procura do material escolar. Um gasto aí certo para quem tem filho, e muitas escolas pedem itens no mínimo, diferentes aí. Por isso o Procon Amazonas listou mais de 60 itens que são proibidos na lista de material escolar para o ano de 2021. É sempre inusitada essa lista, né, gente? Bom, e mesmo em tempos de pandemia, o álcool líquido ou álcool em gel está entre os materiais que não deve ser solicitado pelas escolas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Na hora da compra do material escolar é preciso ficar atento aos preços e também se as escolas estão realmente pedindo materiais de uso pedagógico. Muitos pais não sabem, mas é proibido exigir produtos como balões, canetas para quadro branco, fitas adesivas, materiais descartáveis como copos e papel higiênico. São 62 itens vetados. E mesmo em tempos de pandemia da Covid-19, o álcool líquido ou em gel, quando destinado à higienização de objetos ou utilizado como forma de profilaxia, está entre os materiais que não deve ser solicitado pelas escolas. O Procon Amazonas alerta que os custos com materiais não relacionados com atividade escolar ou de uso coletivo devem ser considerados no valor da mensalidade. Caso contrário, são abusivos. O diretor-presidente do órgão, Jalil Frache, explicou que o decreto que estabelece os itens proibidos da lista foi elaborado com o intuito de dar maior segurança jurídica à população.
Essa é a garantia de que as escolas não poderão cobrar, de fato, alguns materiais, como, por exemplo, nesse momento de pandemia, o álcool líquido e o álcool gel, que é destinado à higienização de objetos, de ambiente, ou como forma de profilaxia. Se está no decreto que o estabelecimento só pode abrir mediante a apresentação de algumas normas de segurança, ele tem que fornecer, ele não pode cobrar dos pais. Aí nós temos algodão, argila, alguns outros. E esses itens, caso sejam cobrados, eles precisam que tenha uma apresentação do plano didático pedagógico de sua utilização. O que isso quer dizer? Que, embora seja vedada a sua cobrança, há uma exceção. Qual é a exceção? Caso um desses itens que estejam no decreto, eles sejam utilizados em alguma atividade do aluno, mediante a comprovação por parte da escola que será utilizado. O decreto traz ainda normas com relação às modalidades da prestação do serviço educacional em 2021, devido à pandemia da Covid-19. A escola vai prestar serviço de forma presencial, de forma híbrida, vai prestar serviço de forma virtual, à distância, online. Como é que vai ser essa prestação? Ela precisa acordar com os pais essa possibilidade no contrato para que não haja aquela surpresa na modificação, na prestação do serviço, e a gente assim poderá evitar previamente todos esses problemas que este ano de 2020 em relação a esta demanda trouxe. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, em 6 horas 39 minutos. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. E na segunda, da playlist de hoje, vamos conferir a parceria da estrela pop, que é a Dua Lipa, com a cantora belga, a Angèle. Exato, e essa é a primeira música exclusiva de Dua Lipa desde o lançamento do álbum Future Nostalgia. Vamos de música, vamos de Fever. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas 42 minutos em Manaus, a segunda, Dua Lipa and Angèle, a música Fever, que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, agora é hora, hein? Nós vamos saber aí a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Teremos um dia chuvoso ou não? Vamos saber com a previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, teremos chuva, teremos sol, sim. Segundo previsão do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 34 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 88%. Agora 6 horas 43 minutos. Boa noite. Bom, como nós já falamos, hoje é o Dia Mundial do Hip Hop, um gênero musical com uma subcultura própria que começou durante a década de 1970 nas comunidades jamaicanas, latinas e também afro-americanas, em especial lá na cidade de Nova York. E para falar sobre a importância deste dia, vamos conversar agora com o DJ Fino. Boa noite, tudo bem? Paz e máximo respeito a todo mundo aí da Rádio Mix, numa data dessa importante, né? Que começou na década de 70, lá no Bronx também, com o DJ África Bambaataa. Na verdade, dia 11 de agosto, a Sandy Campion, a irmã do Correc, um dos primeiros DJ a tocar para B-Boy, estava voltando para a escola e precisava de uma grana e ele tinha que fazer uma festa. Ele deixou o grafite, que ele era grafiteiro, e começou a tocar. Isso 11 de agosto de 1973. Em novembro, dia 12 de novembro, o África Bambaataa junta os elementos todos e dá o nome e nomeia como hip hop. Então, o movimento já existia, né, do lado, já existia o break, já existia o grafite, só que ele organizou. O África Bambaataa, ele organizou todo o movimento e deu a voz à periferia, porque o hip hop, ele é um megafone, é aquela que deixa a voz potente, ele ponderizou muita gente e a mulher teve muita importância nessa criação do hip hop. DJ, e aqui em Manaus, aqui no estado do Amazonas, como é que acontece essa cultura? Acontece desde a década de 80, começando com os break, né? Um dos primeiros grupos de break aqui foi do DJ MC Vapo, Beat Break, aí depois veio o Renegado dos Break, veio o Beat Break, uma rapaziada, sempre o break. Como aconteceu em São Paulo, o pessoal do break, que era da São Bento, aí depois foram para São Roosevelt. Aqui em Manaus também começou com break, aí depois veio os MCs e tal, o movimento se solidificando. Em 94, o DJ Marco Tubarão, junto com o Maico
de Silvio, que é o S Preto, junto com o Guila, junto com o Harrison, e uma rapaziada que estava junto, que eu estava junto também na Praça da Saudade, no dia 1º de abril de 1994, criou a sigla MHM, que é Movimento Hip Hop Manaus, com a mesma ideologia do África Bombata, de organizar o grupo, organizar as paradas e ir todos ficando. Aí, só que o movimento é muito grande, o palco nenhum segura, então o MHM foi só uma das árvores genealógicas que teve, né? Teve vários galhos, teve o Estação Hip Hop, teve o Missão Hip Hop, teve vários e vários outros eventos aqui em Manaus, um movimento, entendeu? Criado pela rapaziada do hip hop, que ativa até hoje estão. Continua, ótimo, né? Firme então. e forte. Tá ótimo, então. Muito obrigada, DJ Valeu. Fino. Parabéns e sucesso. Olha, eu tô convidando já todos os ouvintes aí da Mix a ficar ligado na Mix, porque a Mix é uma rádio nossa, mano, é da periferia mesmo. Muita rapaziada acha que é elitizada, mas não é, passa. Valeu. Não é. Dando só um especial aí pro MC D Som e o B-Boy DJ Andrew, que estão aí indo direto aí, tá curtindo aí a toda a rapaziada do hip hop, as mulheres, os homens, os manos, as monas, todo mundo que faz o hip hop acontecer em Manaus. Valeu, querido. Muito obrigada, parabéns. Obrigado a vocês. Salve pro Ari Guedes aí, hein, mano. Aê! Agora são 6h46 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, em tempos de pandemia, os descontos para pagamentos de dívidas fiscais estão ajudando contribuintes. Governo e prefeitura estão com programas para pagamentos de impostos atrasados com descontos nos juros e multas, os chamados refis municipal e estadual. Ficou interessado? Então vamos conferir todos os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O governo do Amazonas está com o programa de recuperação de créditos fiscais com desconto de até 95% no pagamento de tributos estaduais em atraso, como o IPVA e o ICMS. O programa também é extensivo aos fundos e contribuições financeiras. Anne Caroline Saraiva, chefe do Departamento de Arrecadação da Cefaz, explica que a adesão ao refis estadual alcança débitos inscritos na dívida ativa, inclusive na fase de execução fiscal, e pode ser feito tanto na forma de pagamento à vista como no parcelamento, com percentuais de descontos que variam de acordo com a quantidade de parcela. Trata-se de um projeto bastante abrangente, já que contempla todas as dívidas geradas durante a pandemia e as anteriores. No caso de ICMS, fundos e contribuições, o parcelamento pode ser feito em até 60 vezes, com percentuais de desconto que variam de 60% a 90%. No caso de PVA e TCMD, o parcelamento pode ser feito em até 10 parcelas, com percentuais que variam de 45% a 70% de desconto na multa e juros. E assim como o governo, a Prefeitura de Manaus também está com o programa de recuperação fiscal do município desde outubro e já arrecadou cerca de 3,5 milhões em dívida ativa até o momento. Boa parte vem de dívidas com o IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, seguido do Alvará e o Imposto sobre Serviços. O contribuinte pode pagar os débitos em atraso com 100% de desconto em juros e multas no pagamento à vista ou parcelar em até 48 vezes a dívida municipal. As negociações do refis municipal seguem de forma online no portal Manaus Atende até o dia 21 de dezembro. Podem ser negociadas dívidas de IPTU, ISS, autos de infração e taxas tributárias municipais. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 6h49 e nós vamos aí com a terceira da playlist de hoje. E é a cantora Ariana Grande, que lançou no fim de outubro o álbum Position, o 6º da carreira, e o novo disco já ganhou aí até um recorde. Pois é, porque segundo o site da revista People, a Ariana é a mulher que mais rápido conseguiu emplacar 3 álbuns em primeiro lugar na Billboard. Só isso, tá? Então vamos encerrar a
playlist de hoje aqui do 18 horas Composition. Você está ouvindo 18 horas. 6h52, melhor mix do Brasil, a terceira da playlist ficou com Ariana Grande, a música Positions em 100.7. Mix. E o Ministério Público do Amazonas investiga a distribuição de merenda escolar de alunos da Secretaria Estadual de Educação no interior, onde as aulas presenciais ainda estão suspensas. Procuradores de Justiça e especialistas em educação também investigam protocolos contra a Covid-19 nas escolas da rede estadual. A repórter Odineia Araújo explica pra gente toda essa história. Ações da Secretaria de Educação do Amazonas estão na mira da Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa dos direitos humanos à educação do Ministério Público do Amazonas. 2 inquéritos civis foram instaurados, um para fiscalizar a distribuição da merenda escolar para os alunos da rede estadual, tanto da capital quanto do interior. A promotora de Justiça, Delisa Olívia Vieira Alves Ferreira, quer saber se os alimentos foram distribuídos aos alunos que ainda não retornaram às aulas e se houve fornecimento de itens da agricultura familiar para as escolas do interior. De acordo com o Ministério Público, a SEDUC não esclareceu a forma como estão sendo distribuídos os itens da merenda escolar para os alunos da rede estadual no interior do estado. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas informou que no interior a merenda escolar só foi distribuída uma única vez, como relata a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues. Recebemos muitas denúncias do interior em relação à distribuição da merenda escolar. Segundo os colegas, os alunos só receberam uma vez durante todo esse período de pandemia. É preciso que a Justiça investigue realmente. É preciso também que se verifique se o calendário escolar em relação ao retorno das aulas está cumprindo todas as normativas expedidas pelo Conselho Estadual e pela própria Secretaria, uma vez que o interior não tem como realizar a testagem nos trabalhadores em educação e nos alunos. Segundo o Ministério Público, caso o governo do estado não esteja distribuindo os alimentos aos alunos, fica caracterizado ato de improbidade administrativa. O Ministério Público do Amazonas também vai fiscalizar os protocolos sanitários da SEDUC contra a Covid nas escolas, além do calendário escolar e as outras normativas do Conselho Estadual de Educação na volta às aulas em meio à pandemia no Amazonas. A entidade leva em conta o alerta da Organização Mundial de Saúde sobre os riscos que correm as crianças fora da sala de aula, como a perda de aprendizado, maior exposição ao trabalho infantil e também a violência doméstica. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, são 6h55 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa que nesta quinta-feira o Boletim Diário de Covid-19 registra 603 novos casos da doença, elevando para 168.089 os casos confirmados em todo o estado do Amazonas. 371 pacientes seguem internados, sendo que 208 em leitos clínicos e outros 157 em UTI. Segundo o boletim, foram confirmadas 26 mortes por Covid-19, elevando para 4.681 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. E o Brasil tem hoje 163.492 mortes por coronavírus confirmadas até 1h desta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E o país soma hoje 5.751.485 casos confirmados da doença. E segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 5.064.344 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora são 6h57. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje informamos de novo sobre problemas graves na saúde do Amazonas. A situação não parece mudar para melhor. Os problemas continuam e o que é feito para melhorar não está funcionando.
Já se vão quase 2 anos de governo, uma sequência de erros no começo, uma sequência de escândalos, desvios e acusações. Os casos de corrupção na saúde não saem do palco. Foi a notícia da semana a troca de acusações graves de corrupção entre 2 candidatos a prefeitos de Manaus. O eleitor não pode perder a chance de buscar informações, sair um pouco da bolha das redes sociais e tentar ir fundo na sua apuração dos fatos. Tudo para votar com um pouco mais de certeza no próximo domingo. Para isso, é preciso estar atento aos fatos e o que está realmente acontecendo nessa eleição. 18 horas. Agora são 6h58 em Manaus. Estamos, finalizando nesta quinta-feira mais uma edição do 18 horas. Não é isso, Karime Leão? Exatamente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada, galera. Um beijo e até amanhã. Uma boa noite para você em 100,7. Continue bem, continue aí na frequência certa, no melhor mix do Brasil. E amanhã é sexta-feira, hein? Estaremos de volta com você a partir aí das 6 da tarde para mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.